Uma empresa transporta 2.400 passageiros por mês, da cidade A para a cidade B. A passagem custa R$ 20 e a empresa deseja aumentar o preço. No entanto, o departamento de pesquisa estima-se que, para cada R$ 1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Neste caso, qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento da empresa? Vamos anotar os dados, número de pessoas, né, que a empresa transporta, que é de 2.400 no total. O número de passageiros que poderão deixar de viajar por cada R$ 1 de acréscimo, são 20, né? E nós também iremos colocar o acréscimo aí de X, que é o preço, que é o valor, na verdade, do aumento, né? Do acréscimo aí. Então, agora, nós iremos anotar em uma função esses dados, né? Então, vamos lá. O faturamento é dado pela função. Nós iremos montar essa função, tá? Então, toda vez que nós montarmos essa função, ela terá que ter o início primeiro. Como aqui é a função em x, então é f de x. A primeira parte dela, nós iremos colocar 2.400 menos aquele 20 que está lá em cima, o número de passageiro que deixará de viajar, vezes esse acréscimo. Fecha esse parênteses, vezes 20, que é o preço da passagem, mais o aumento que terá. E nós iremos multiplicar um por cada aí. E nós encontraremos a função, né? A lei de função aí. Então, 2.400 vezes 20, 48.000. 2.400 vezes x, 2.400x, menos 20x vezes 20 dará menos 400, menos 20 vezes x, menos 20x vezes x, menos 20x ao quadrado. Então, juntando aí, eu vou colocar na ordem, né, essa função. Então, ficará menos 20x ao quadrado, dos 2.400x menos 400x, 2.000x mais 48.000. Então, nós temos a nossa lei de função aí já pronta. Como ele quer um valor máximo aí desse x, nós estamos trabalhando com o máximo e o mínimo das funções, né? Nessa quarta semana, e ele quer esse valor de x, nós iremos encontrar o x do vértice nesse valor máximo aí. Então, o x do vértice, né? Ele tem a expressãozinha menos b sobre 2a. Então, quem que é b aí? O b é o que acompanha o x, né? Então, 2.000. Então, é menos b, então vai ficar menos 2.000. Sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 20. Menos 2.000 sobre menos 40. Vou cortar um zero com zero, 200 dividido por 4, 50. Lembrando que divisão de sinais iguais, né? Fica positivo. Então, a passagem é R$ 20 mais o acréscimo. Esse acréscimo é R$ 50, 20 mais 50. O valor da passagem agora será de R$ 70. Está aí. O meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transporte, escolar, urbano, intermunicipal e excursão em geral. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra por uma excursão até a capital do seu estado R$ 60 de cada passageiro. Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado em reais pelo dono da van para viagens até a capital é. Nós iremos agora pegar esses dados que estão no probleminha e vamos anotá-los para poder fazermos as nossas contas, né? Então, primeira coisa, nós iremos aí anotar o valor da viagem.
o valor de cada passagem é de R$60. A van, ela tem uma capacidade de 15 pessoas, então nós iremos colocar a capacidade dela máxima aí. E também acontece de ter pessoas faltosas. E essas pessoas a gente não sabe quantas pessoas irá faltar. Então, nós vamos colocar um X aí, porque nós não sabemos. Compareceram, né, nessa viagem aí, a capacidade máxima menos os faltosos, que é 15, o total menos os faltosos que a gente não sabe. Quem compareceu paga R$2, né? E mais, a mais, né? Desculpa, por cada pessoa faltosa. Como é que ficaria essa expressãozinha aí, R$2 a mais por cada faltosos? Se a expressãozinha dos faltosos é 15 menos x, então nós iremos colocar aí 15 menos x vezes 60. Então, fazendo, né, a escrita, né, desses dados aí. Então, esses são os apanhados das questões da questão 2. Então, 15 menos x vezes 60. Iremos sintetizar isso aí, para ver qual será a expressão, né, que o problema pediu. Essa expressão irá começar com uma função, né, v de x. Então, nós temos aí a primeira, 15 menos x vezes 2x, que é o R$2, né? Mais 15 menos x vezes 60. Teremos 2x vezes 15, 30x. 2x vezes menos x, menos 2x ao quadrado. Mais 60 vezes 15, 900. 60 vezes menos x, menos 60x. Esse valor daí, né, dessa expressão ficará 900, que é... vou colocar na forma que o exercício pediu, mas na verdade ele está de trás para frente, né? A gente coloca sempre o x ao quadrado primeiro. Então, 900x menos 30x menos 2x ao quadrado, que é a letrinha E, tá? 2. O aluno está pesquisando um determinado tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão T de H, em que H representa horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com a classificação baixa, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura interior da estufa está classificada como? Farei agora a escrita da função T de H, que é menos H ao quadrado mais 22H menos 85, e nós iremos encontrar esse valor máximo aí, tá? O valor máximo de quê? Dessa temperatura, né? Então, menos delta sobre 4A. Então, isso aí, eu vou ter que descobrir quem que é o delta aí. O meu delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é o 144, sobre 4 vezes menos 1. Menos 144 sobre menos 4, que é igual a 36. Eu fiz o delta separado para me adiantar, mas você faça a continha aí do delta, ok? Então, a resposta certa é 36. 36 está entre 30 e 43, então é uma temperatura alta. A opção correta é a letra D, né? A altura de um avião voando entre duas cidades situadas ao nível do mar pode ser modelada pela relação H de T, em que H é a altura do avião em metros e T é o tempo em minutos de corrida após a decolagem do avião. Nós temos a letra A,
B e C. Quanto tempo dura a viagem? Eu vou fazer aqui mais ou menos o traçado dessa parábola aí. Sabemos que ela é negativa, quer dizer que ela sobe e depois desce, né? Ela não tem o item C, quer dizer que ela passa pela origem, por isso que ela fica mais ou menos assim. Então, eu sei que ela sai da origem e quando pousar termina o voo, né? E no meio dessa parábola é o tempo, né? Ele vai ter uma altura máxima. Então, vamos ao cálculo aí. Eu vou primeiro na letra A, colocar a minha função e vou igualá-la a zero, para eu saber o valor do meu tempo. Ao invés de fazer em x, eu vou fazer em t, né? Porque a minha função está em t. Então, primeiramente, eu vou separar os itens A, B e C. Lembrando que o C é zero, né? Aí, nessa função. O B é 800 e o A é menos 30. Então, B ao quadrado vai ficar 800 ao quadrado menos 4 vezes o 30 vezes o C, que é zero. Então, eu só vou fazer o 800 ao quadrado, que é 640 mil. Lembrando que quando acontece isso, do meu ser zero, tem uma característica. Eu vou ter uma raiz valendo zero e outra tendo um outro valor. Então, nós teremos o meu t menos 800, mais ou menos a raiz do delta, que é 640 mil, sobre 2 vezes a. O a é menos 30, então vai ficar sobre 2 vezes menos 30. Então, esse t aí será menos 800, mais ou menos. Raiz de 640 mil vai dar 800. Sobre 2 vezes menos 30, que será, então, menos 60. O nosso telinha ficará menos 800, eu vou usar o sinalzinho de mais, daquele mais ou menos, eu vou fazer primeiro com mais. Circulei aí, 800 sobre menos 60. Lembrando que mais 800 com menos 800 vai dar zero, né? Então, nós aí zeraremos esse telinha. Já sabíamos, né, na verdade. O T2 linha ficará menos 800 sobre menos 60. Menos 800 com menos 800, menos 1.600, sobre 60. Fazendo essa divisão aí, ficará 26,66. Tem uma continha que transforma esse 66 aí para segundos. Eu não fiz essa continha, eu deixei somente a resposta dessa forma, ok? Letra B. Em quanto tempo o avião atinge a altura máxima? Essa altura máxima aí é o x do vértice, né? O tempo. O y é a altura, mas o tempo que ele atinge é o x do vértice. Para isso, nós iremos calcular o vértice dele, né? Então, meu x do vértice é menos b sobre 2a. Pegou um pouquinho aí do corte do vídeo, mas eu acho que dá para acompanhar. Menos 800 sobre 2 vezes menos 30, que dará menos 60. Vou cortar o 0 do 800 com o 0 do 60, vai ficar 80 dividido por 6. Tudo negativo, né? Simplificando, 40 terços. Não vai ficar exato ainda, né? Então, dividindo, vai dar 13,13. Então, aí eu também não passei para os minutos, mas ficaria mais ou menos assim, né? Tô falando 33, tá? Os segundos. Quantos segundos? Vou colocar a resposta do jeito que tá aí. O meu y do vértice ficará menos 640 mil sobre 4 vezes menos 30. Menos 640 mil dividido por 120. Eu gosto de cortar um zerinho para depois fazer a divisão. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. A nossa resposta ficará em altura 5.333 metros. Então,
quando ele tiver percorrido 13,33 de minutos, ele terá chegado à altura aí de 5.333 metros, 1.000 metros, né? Então, resposta, em 13,33 minutos, o avião atingirá 5.333 metros de altura. A letra C pergunta a que altura inicia a descida do avião. Inicia, depois que ele chegou à altura máxima, depois ele desce, né? Então, é da altura máxima para baixo. Então, 5.333 metros é a letra C, né? Vou fazer aqui um gráficozinho só para você compreender mais ou menos como que funciona, né, essa decolagem aí. Estava na outra página, mas eu vou refazer aqui, ó. Aqui é o meio, vai ficar até um pouquinho tortinho, mas dá para você entender. Então, ó, passando pela origem, ele vai chegar aqui, ó. E aqui é a altura máxima, desse ponto que começa a descida. Está aí, então, a resolução dos 4 primeiros exercícios. Dividi o vídeo em 2 partes para não ficar muito grande. Vamos ao próximo?